E aí galerinha que assiste nosso canal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre anéis. Nas sequências das videoaulas nós vamos mostrar o que são anéis e quais são os tipos de operação que englobam elas e como nós fazemos para provar a estrutura é de fato um anel. Mas então, o que danados são anéis? Um anel é uma estrutura algébrica que é o conjunto de duas operações, que são elas a da adição, que nós veremos no vídeo de hoje, e o da multiplicação, que veremos em episódios a seguir. A partir dessas duas operações, nós obtemos um terceiro fator a partir de dois outros fatores. É importante termos em mente que, para provarmos pela propriedade da adição que uma estrutura algébrica realmente é um anel, nós temos quatro propriedades, que são elas a propriedade associativa, a propriedade comutativa, a propriedade do elemento neutro e a quarta propriedade. Na propriedade associativa, nós mostramos que não importa o que nós vamos somar primeiro, se é o que está dentro ou fora dos parênteses, mas sempre dará o mesmo resultado, ou seja, a ordem que eu somar, se eu somar o A mais B, ou o B mais C, ou somar o A mais C e depois somar com o terceiro elemento que falta, sempre dará o mesmo resultado. Na propriedade comutativa, nós mostramos que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado da minha soma. Como vocês podem ver, o A e o B são números iguais, logicamente, antes e depois da igualdade, formando assim sempre o mesmo resultado. No elemento neutro da adição, nós vamos ter sempre que a soma entre dois fatores sempre dará o primeiro fator. Ou seja, se eu somar A mais alfa, sempre dará alfa. Isso consiste, pois, o elemento neutro da adição sempre vai ser o zero. Então, qualquer número que eu colocar ali no lugar do A, vai dar o próprio A. Na nossa quarta propriedade, eu gosto de chamá-la de elemento simétrico, ou seja, a soma dos nossos dois fatores sempre dará o elemento alfa e o B sempre vai ser o seu simétrico, ou seja, vai ser o seu negativo. Então, se vocês imaginarem, não sei, algum número tipo 10 e você somar com mais menos 5, né? Você faz o jogo de sinal ali e vê que 10 menos 5 vai dar exatamente o alfa sem o sinal negativo. Bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem seguindo o nosso Já canal. vimos que para um grupo ser considerado um anel, preciso cumprir os quatro axiomas da operação usual da soma. Veremos agora que o grupo também deve cumprir os quatro axiomas da operação usual da multiplicação. O primeiro axioma trata-se da propriedade associativa. Portanto, A vezes B vezes C, sendo A vezes B entre parênteses, deve ser o mesmo que A vezes B vezes C entre parênteses também. O segundo trata da propriedade comutativa, aquela clássica frase do ensino fundamental que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, A vezes B deve ser a mesma coisa que B vezes A. O terceiro axioma trata-se do elemento neutro, que no caso da multiplicação usual é 1, pois qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. X vezes E, sendo E o elemento neutro, é igual ao próprio X. O quarto trata da propriedade distributiva, chamada no fundamental como o chuveirinho, onde uma variável multiplica dois termos de uma soma, e isso deve coincidir com o produto das somas no outro lado da igualdade, sendo C vezes A e C vezes B. E esses são os quatro axiomas da operação usual da multiplicação. Retomando, todos os 8 axiomas apresentados no total são necessários para que um grupo seja realmente considerado um anel. No quarto e último exemplo, ele pede para que você prove que se A elevado ao quadrado é igual a A, então o A é igual a zero ou o A é igual a 1. Então, é o seguinte, na linha 1, a gente pode dizer que o A ao quadrado é igual a A vezes A. Então, em seguida a gente adiciona, como está na linha 2, o elemento simétrico.
de A, que vai ser o menos A. A partir daí, a gente pode, no lado esquerdo da equação, a gente pode deixar em evidência o A, e no lado direito, a gente percebe que o A mais menos A vai cancelar e vai ser igual a zero. Devido a isso, a gente vê que A vezes A menos 1 igual a zero, ou o A é igual a zero, ou o A menos 1 é igual a zero. Então, a partir daí, a gente pode afirmar, como está na linha 4, que ou o A é igual a zero, ou então que o A é igual a 1. No terceiro exemplo, ele quer que você prove que se A vezes B é igual a A, então A é igual a zero ou B é igual a 1. Então, é o seguinte, basta você, em primeiro lugar, adicionar nos dois lados da equação o elemento simétrico de A, que é menos A. Em seguida, você pode botar o A em evidência, então vai ficar, como está na linha 2, que vai ser o A vezes B menos 1, igual a zero, que vai ser justamente o retorno da distributiva. Então, a partir daí, você pode afirmar que se A vezes B menos 1 é igual a zero, ou A ou B menos 1 é igual a zero. Então, na linha 3, você pode dizer que o A é igual a zero, ou então ou o B é igual a 1. No segundo exemplo, ele pede para que você prove que A mais C é igual a B mais C. A partir dessa equação, pode-se afirmar que A é igual a B. Então, é bem simples, é só você adicionar nos dois lados da equação o menos C, que é o elemento simétrico. Então, estará provado a partir daí que, como pode se ver na linha 2, que A é igual a B. No primeiro exemplo, é preciso provar que para todo A pertencente aos números inteiros, temos que A vezes zero é igual a zero. Então, nós podemos dizer que A vezes zero é igual a A vezes zero mais zero, e através da lei da distribuição, nós podemos dizer que é igual a A vezes zero mais A vezes zero. A partir dessa premissa, a gente pode dizer que A vezes zero é igual a A vezes zero mais A vezes zero. Então, usando a lei do elemento simétrico, nós podemos adicionar nos dois lados da equação o menos A vezes zero. Dessa forma, vai ficar o zero igual a A vezes zero mais zero, que no final vai ser zero igual a A vezes zero. Então, está provado a premissa.